Bom dia, meus irmãos. Eu gostaria que nós meditássemos um pouquinho nesta manhã acerca das lutas, das provas, das dificuldades. Pedro nos aconselha a contar essas lutas com alegria, dizendo que elas são mais preciosas do que o ouro puro. E cada luta, na verdade, tem uma razão de ser, porque os passos do justo são ordenados pelo Senhor. Outro dia eu estava olhando as lutas, as dificuldades que eu enfrentei ao longo da vida e pude ver que, na verdade, Deus estava por detrás daquilo, me preparando para que eu me tornasse quem eu deveria ser. Quando eu estava passando pelas dificuldades, não foi difícil, não foi nada fácil. Mas se eu ao menos soubesse que aquilo tudo estava contribuindo para o meu bem, como diz Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Isto é verdade. Gostaria que pensássemos nisto. Mas eu vou tentar deixar isto assim para você através de uma história. É a história da fiandeira. Em uma ilha perto de Creta vivia Fátima. Seu pai era um grande fiandeiro que trabalhava para o rei da Grécia. Eles eram muito felizes e tinham um padrão de vida muito bom. Um dia, o pai de Fátima recebeu um chamado do rei para irem até Creta, a fim de executarem alguns serviços para ele. Então, o grande fiandeiro disse: Fátima, nosso patrão nos aguarda em Creta. Prepare-se para viajarmos e encontrá-lo. O barco partiu da ilha, os dois foram ao encontro do rei. Mas o mar é traiçoeiro, e uma grande tempestade atingiu a embarcação. Fátima ficou náufraga, indo parar em Alexandria. Seu pai veio a falecer. Fátima então pensou: o que farei agora que meu pai está morto, e eu náufraga aqui nessa terra desconhecida? Mas a sorte sorriu para Fátima, e ela foi encontrada por um casal de tecelões que a adotaram como filha. Então, podemos dizer que Fátima mais uma vez encontrou a felicidade, agora aprendendo o ofício de tecelã com seus novos pais. Fátima recebeu mais uma virada em sua vida. Ela passeava alegremente quando os bárbaros invadiram a sua aldeia e a sequestraram, levando-a para o mercado de escravos em Istambul. O mercado de escravos era um lugar sujo, mas com muitas tendas e pessoas. Um grande e próspero serralheiro, que construía mastros para navios, viu Fátima. Ela estava ali para ser vendida como escrava e sentiu grande pena dela e pensou: essa menina não me parece uma escrava. Vou comprá-la e fazê-la de criada para minha esposa. E assim fez. Mas, chegando à ilha de Java, onde morava o serralheiro, descobriu que ele estava falido, pois um grande carregamento de seus mastros havia sido roubado. Então Fátima, o serralheiro e sua mulher começaram a trabalhar sozinhos para reconstruir a sua fortuna, pois o serralheiro não tinha mais dinheiro e seus antigos empregados o abandonaram. Fátima trabalhou com tanta vontade que seu patrão lhe devolveu a liberdade e ela se tornou seu braço direito. O serralheiro conseguiu se reerguer e Fátima estava novamente feliz e realizada. Um dia o patrão pediu a Fátima:
Leve um carregamento de nossos mastros até a Índia e negocie-os pelos melhores preços, pois confio em você. Ela carregou o navio e partiu para o seu destino. Mas o traiçoeiro mar mais uma vez usou seus poderes e numa enorme tempestade o navio naufragou, indo Fátima para a China. Foi parar na China. Mais uma vez, sem nada, Fátima pensou: por que toda vez que estou feliz vem algo e destrói minha felicidade? Mas sem desistir, continuou andando até chegar a uma aldeia chinesa. Acontece que na China havia uma profecia que chegaria uma mulher estrangeira que construiria uma grande tenda para o imperador. Chegando à aldeia, a aldeã disse a Fátima que marcasse uma audiência com o imperador, e assim ela fez. Chegando um dia, o imperador perguntou-lhe: você pode me construir uma tenda? Fátima disse que podia e começou a tarefa. Mas para construir a tenda, ela precisava de uma corda hiperresistente e não havia esse tipo de corda na China. Relembrando o tempo que vivia com seu pai, o grande fiandeiro, recolheu o material necessário e ela mesma fiou a corda. Para construir a tenda, ela precisava de um tecido muito resistente, mas naquela época não existia tal tecido na China. Relembrando o tempo que viveu com o casal de artesãos, recolheu o material necessário e ela mesma teceu o tecido de grande resistência. A tenda precisaria de mastros para ser levantada, mas nesse tempo não existiam mastros resistentes na China. Ela relembrou que sabia fazer tais mastros, pois havia trabalhado com um grande serralheiro, e assim ela mesma os construiu. Mas qual o formato da tenda? Ela relembrou o formato das grandes tendas do mercado de escravos e ergueu uma grande e imponente tenda para o imperador. O imperador, muito agradecido por ela ter cumprido a profecia, perguntou-lhe o que ela queria. Ela respondeu que apenas queria viver na China. Ela encontrou um grande príncipe e casou-se com ele, vindo então a encontrar a sua verdadeira e duradoura felicidade. Fátima entendeu que todos os sofrimentos de sua vida lhe serviram para ela aprender e, enfim, levantar a grande tenda que era a sua verdadeira felicidade. Assim, Deus tem ordenado que as coisas contribuam para o nosso bem. Devemos pensar nisto. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por seu decreto. A sua vida não é um acaso. Você não nasceu por um acaso. Você foi uma pessoa predestinada. Você foi uma pessoa idealizada por Deus. Deus pensou em você, te predestinou e existe um trono esperando por você, não no Império da China ou nem mesmo na Grécia, mas existe um trono esperando por você no grande Império Divino. Você se assentará no seu trono, assim como Jesus se assentou, venceu e se assentou no trono do seu Pai. Mas para você chegar lá, você tem que passar por coisas que vão te preparar. Deus poderia ter feito a gente já perfeito, bonzinho, santinho no céu, mas se nós não tivéssemos passado por essa dimensão de pecado, sujeira e vergonha e perdição, nós não teríamos a gratidão da salvação, a alegria do perdão e todas as coisas que teremos lá. Então, todas essas coisas pelas quais nós passamos são necessárias para que seja revelado em nós
o gozo e a felicidade do porvir. Deus sabe o que faz. Confie nele. O problema de Israel foi que, quando eles passavam por dificuldades, como, por exemplo, a falta de água, ou quando eles foram guiados até o Mar Vermelho, eles não confiavam em Deus. Mas Deus abriu o mar, Deus matou o inimigo de Israel, Deus fez brotar água da rocha, fez cair pão do céu. Ele pode fazer qualquer coisa para cuidar de você, e Ele fará. Simplesmente confie. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.